Olá, eu sou Ivan Barbosa, gestor de fundos de ações no Ártica, e nos últimos 2 vídeos que nós publicamos, eu falei sobre como é que nós buscamos oportunidades de investimento no mercado e como é que nós analisamos os riscos existentes em cada uma das teses. Nesse vídeo agora, eu vou falar sobre como nós construímos portfólios para os nossos fundos, né? Como é que a gente pega esse conjunto de teses isoladas e com elas forma uma carteira de investimentos coerente. E o princípio por trás da alocação de capital é bem simples. Você deveria sempre querer colocar seu dinheiro nas melhores oportunidades disponíveis em um dado momento, sem se expor demais a riscos de perda. Para isso, você precisa ter uma metodologia que te permita comparar as teses entre si, né, e de uma maneira consistente para você conseguir fazer isso da mesma forma ao longo do tempo. E você precisa ter um jeito de controlar o risco no nível do portfólio, não só das teses. Você precisa estar preocupado com o risco resultante do agrupamento das teses selecionadas. Então esses vão ser os tópicos que eu vou discutir, começando com a comparação das teses. Que, em teoria, é uma tarefa trivial. Bastaria você comparar os potenciais de retorno e os níveis de risco de cada uma das teses. As teses que oferecerem maior retorno por unidade padronizada de risco seriam as melhores. O problema prático é que não existe um método categórico para você falar qual que é o potencial de retorno e o risco de uma tese. Então, matematicamente é fácil, mas implementar na prática é um pouquinho mais complexo. O que a gente faz no dia a dia, para cada uma das teses de investimento, nós construímos modelos financeiros que simulam os resultados do negócio no futuro, né? Projetam o fluxo de caixa que essa empresa deve gerar. E com o fluxo de caixa projetado, você consegue calcular qual que deveria ser o valor da empresa, né, pela metodologia que é conhecida como fluxo de caixa descontado. Esse modelo oferece no final lá um valor que é exato, né? Só como ele depende de um conjunto grande de premissas e cada uma dessas premissas é incerta, né, o valor calculado final é igualmente incerto. Então dizer que existe um valor justo único para um negócio é uma simplificação que a gente faz por convenção. Se o pessoal fala que o valor é tal, mas é pela facilidade de comunicação, não é a realidade. A visão mais realista do que está acontecendo é que existe uma distribuição de probabilidades de qual que pode ser o valor real da empresa no futuro, dependendo do que vai acontecer com as premissas que determinam esse valor. Então a gente precisa fazer diversas simulações nesse modelo financeiro para ter uma noção de qual que é essa faixa, né, qual que é esse intervalo de valuations possíveis para o negócio. Então o resultado que a gente tem é mais ou menos esse gráfico que eu coloquei na tela. É uma curva de probabilidades que fala quanto que a empresa pode valer. E o que a gente chama de valor justo é simplesmente o centro, né, a média estatística dessa curva. Mas a média não é a única informação importante. O formato da curva é muito relevante também. Porque a gente pode ter desde uma curva bastante estreita, que significa que a gente está mexendo nas premissas, mas o valor final do negócio não se altera muito, né? O que quer dizer que a empresa é robusta, é um negócio resiliente, e a assertividade na nossa estimativa de valor é mais confiável, né? Então o centro da meta é mais representativo do que deve ser o valor no futuro. E essa curva pode ser bem mais alargada, que significa que o negócio tem resultados voláteis, né? Não olhando para a preço da ação. O resultado é mais incerto. Eu mexo nas premissas e aí o valor calculado lá pelo modelo vai para todo lado. Isso significa que o negócio é mais arriscado e que a nossa estimativa de valor justo é menos precisa. Além dessa questão da curva ser estreita ou larga, pode ter assimetrias, né? Ela nem sempre é uma curva bonitinha, como eu estou usando de exemplo. Pode ser uma curva que tenha mais potencial de ganho do que potencial de perda, né? Ou o contrário, são empresas, imagine por exemplo uma empresa que dificilmente vai ter um grande benefício, ela já está madura, já está no limite de mercado que ela pode conquistar, mas ela ainda está exposta a potenciais problemas que poderiam destruir muito valor. Então tem que tomar cuidado com essas assimetrias também. Na prática, né, como no dia a dia, é muito difícil você ficar lidando sempre com curvas de probabilidade para diversas teses, a gente usa como referência isso para manter na memória sempre, né? Quando precisa você abre os modelos. Mas as referências que nós mantemos são de 3 valores, não um só. É o valor justo, que é o centro da meta, mas também os limites de um intervalo que deveria, grosso modo, cobrir 90% das probabilidades. O conceito é tirar os eventos extremos, né, e ficar ali com o intervalo provável. E tendo o limite inferior, a média e o limite superior, é uma visão muito mais fiel ao perfil de risco-retorno do negócio.
E tendo essa análise em mãos, fica mais fácil fazer a comparação entre teses, porque aí a gente vai calcular duas coisas que a gente usa como métricas relevantes. A primeira é a margem de segurança, que é a diferença entre preço de mercado e o valor justo, que é um dado importante, mas é incompleto, porque se a curva for estreitinha, às vezes uma margem de segurança menor te protege mais do que seria uma margem de segurança maior numa curva que é muito alargada. Mas ainda é um dado para a gente ter como referência. E a segunda informação é a relação entre o ganho potencial e a perda potencial, né? Pensando no intervalo que existe entre o preço de mercado e o limite superior e o preço de mercado e o limite inferior. Então, com essas coisas calculadas, você volta a ter um jeito fácil de comparar teses de investimento. As teses com mais margem de segurança e com maior relação entre o ganho potencial e a perda potencial são as melhores teses. Essa é a análise quantitativa que a gente faz, mas ainda existem os fatores que não são fáceis de capturar matematicamente, são as subjetividades do negócio. Para endereçar esse lado da análise, o que a gente faz é usar uma lista de critérios subjetivos que é pré-estabelecida, é padrão, nós vamos construindo ao longo do tempo, e para cada um desses critérios a gente dá uma nota para cada empresa. O que são esses critérios? Vou dar alguns exemplos. Qual que é o nível de competitividade que existe no segmento de negócio que essa empresa que a gente está olhando enfrenta? Qual que é a robustez das vantagens competitivas que ela tem? Ameaças por fatores de risco diversos, risco regulatório, risco tecnológico, risco de problema na operação, qual que é o potencial de crescimento que essa empresa tem? E por aí vai. Para cada um desses critérios a gente dá uma nota, cada critério tem um peso, e no final a gente junta essas notas individuais numa nota geral que, a grosso modo, representa a nossa visão sobre a qualidade do negócio. Essa metodologia é bastante conhecida, chamada de scorecard. O conceito dela é pegar coisas que são subjetivas e quantificá-las na medida do possível para que seja viável fazer uma comparação mais estruturada. Tendo essas duas análises feitas, a parte quantitativa lá das curvas de valuation e as notas do scorecard, a gente consegue ordenar as teses de investimento aprovadas num ranking de atratividade, da mais atrativa para investimento até a menos atrativa para investimento. E aí a gente já tem uma primeira ideia de quais teses deveriam receber um percentual do capital sob gestão maior ou menor. Mas para definir qual vai ser o percentual de verdade, a gente ainda precisa olhar algumas coisas. Existem alguns limites de tamanho máximo que nós usamos para as posições, que nem dependem da questão comparativa entre si, que são características da tese. São dois principais. O primeiro deles tem a ver com a liquidez da ação no mercado. Isso porque os fundos têm a obrigação de devolver o capital para os nossos investidores a partir do momento que eles solicitam, contado um prazo, que é a característica do fundo. Mas como existem ações ilíquidas no mercado, a posição máxima que a gente pode ter é uma posição ainda liquidável dentro desse prazo de resgate. Eu preciso ser capaz de converter o investimento em dinheiro de novo para devolver para o acionista como dinheiro, para o nosso investidor como dinheiro. E o segundo limite tem a ver com o risco absoluto de perda da tese, independente do potencial de ganho dela. Para ilustrar esse conceito, imagina que existe um investimento que você pode perder 80% do seu capital aplicado, que é um cenário bem ruim, um cenário bem agressivo de perda. Mas, por outro lado, você pode multiplicar o capital investido por 10. Então, a relação ganho e perda é muito boa. Multiplicar por 10 eu perder 80%. Só que 80% é uma perda muito agressiva. Então, apesar da relação ser boa, você não deveria colocar 100% do seu portfólio, porque se você tiver azar, você vai perder 80% dele. Então, é boa, mas para um determinado tamanho. E a regra prática para definir esse tamanho é escolher o quanto que você está disposto a expor do portfólio total a uma tese só. Se esse limite fosse 4%, essa tese hipotética que eu estou ilustrando poderia receber no máximo 5% do portfólio. A conta é que 5% vezes 80% é os 4% que eu coloquei como limite de perda para uma tese só. Se essa perda potencial fosse de 25%, a alocação máxima por esse critério poderia ser de 16%. Então, nesse conceito, no geral, teses mais perigosas vão ter uma alocação menor de capital e as teses mais seguras podem ficar maiores na carteira.
A existência desses limites, né, em especial o segundo, essa questão de disposição máxima da carteira uma tese só, torna necessário distribuir o capital entre várias teses para formar um portfólio. Esse exercício, esse artifício é a diversificação que todo mundo conhece, que se prega no mercado como a principal forma de mitigar riscos de investimento. E é fácil entender o motivo de diversificação não só por esse lado, mas pelo lado estatístico, que é a justificativa mais acadêmica para se diversificar. Imagina que você vai lançar 5 vezes um dado normal e você precisa prever quantos 6 vão sair. Pô, em 5 lançamentos é muito difícil. Pode sair nenhum 6, pode sair 5, 6. É muito difícil porque são muito poucos eventos. Agora, se você lançar esse mesmo dado 6.000 vezes, é muito provável que o número de 6 saia aproximadamente 1.000 vezes. Se forem 6 milhões de lançamentos, o resultado, o número de 6, vai se aproximar mais ainda de 1 milhão de vezes. O conceito que determina isso, o princípio estatístico, é conhecido como lei dos grandes números, que fala que quanto maior o número das amostras, quanto mais eventos replicáveis a gente tiver, mais o resultado real vai se aproximar da média estatística, da previsão que se faz ali. O racional para diversificar investimentos é análogo a esse princípio. Se você tiver várias oportunidades de investimento com retornos independentes, independentes no sentido que se uma empresa subir, a outra não vai subir junto, elas são coisas que andam separado. Se você tiver 10 com o mesmo retorno esperado, o portfólio vai se aproximar, o retorno do portfólio vai se aproximar da sua estimativa estatística do retorno para cada uma dessas teses, ponderada pela alocação que você fez nelas. Porém, um ponto importante para manter em mente é que teses de investimentos não são como os lançamentos de dados, não são eventos replicáveis. Cada tese tem suas características diferentes e você não consegue ter um conjunto muito grande de teses com perfis similares, ou perfis igualmente bons. Na prática, o que acontece é que nós identificamos poucas teses atrativas de verdade para investir e a qualidade delas decai rápido. O que eu quero dizer com isso? A nossa primeira melhor tese é bem melhor do que a nossa 10ª melhor tese. E se eu quiser ter 30 teses na carteira, a número 30 é muito pior, assim, já é uma coisa que a gente não deveria estar querendo investir. Então você precisa balancear a diversificação, e o benefício que isso traz na mitigação de risco do seu portfólio, com a degradação da qualidade da carteira de investimentos por colocar uma tese extra, por colocar a tese número 11, 12, 13, 14, por aí vai. Isso aí é uma decisão que cada gestor tem seu viés, tem seu número-alvo de número de posições. A nossa decisão é manter entre 5 e 15 teses em portfólio, dependendo da quantidade de investimentos suficientemente atrativos que nós encontremos em cada temporada. Quando a bolsa está em baixa, é mais fácil achar coisa barata, e é mais fácil diversificar a carteira. Então a gente tende a se aproximar do 15 quando a bolsa está barata. Quando o mercado está em alta, começa a ficar difícil achar coisas baratas para investir, e os investimentos bons são rarefeitos. Então a gente é meio que obrigado a concentrar o capital dos fundos em um número menor de teses. E esse número-alvo nosso é relativamente pequeno comparado ao que se pratica no mercado. Mas é uma estratégia bastante consciente, uma opção que nós exercemos com convicção, porque o benefício da diversificação vai diminuindo à medida que você adiciona mais e mais teses. Então a tese número 11 te dá um benefício de diversificação menor do que ter acrescentado a 10 e assim por diante. E como a qualidade das teses vai caindo, chega um ponto em que colocar uma tese a mais no portfólio tem uma mitigação de risco por diversificação, mas tem um aumento de risco pela qualidade menor dessa coisa que está entrando. Então, assim, a partir de algum momento o benefício da diversificação é pequenininho e a tese que você está colocando você não deveria colocar, porque a tese é ruim. Então você está piorando a qualidade da carteira colocando uma tese a mais. Na nossa experiência, na nossa convicção, ter cerca de 10 teses é um excelente número de posições para manter, porque é razoavelmente diversificado, e você não se força a ficar colocando mais e mais teses e abrindo mão de ter critérios altos, de qualidade para trazer os investimentos para a sua carteira. O único cuidado que a gente precisa ter por essa opção de ter um portfólio um pouco mais concentrado é que a gente precisa garantir
que a diversificação que nós praticamos é realmente eficiente, né? Ou seja, que as teses escolhidas não têm uma correlação forte entre si, não dependem das mesmas variáveis, né? Mesmos princípios para subir ou cair de preço. E não basta avaliar se as empresas estão no mesmo setor econômico, que é uma métrica que o mercado usa, fala assim, qual que é a concentração da carteira em setor financeiro, em varejo e tal. Porque existem negócios completamente diferentes no mesmo setor. Setor financeiro pode ser um banco, uma seguradora, as seguradoras podem fazer seguros de coisas completamente diferentes, uma pode ser de saúde, outra pode ser de veículos. Então não basta olhar setor, você precisa olhar mais no detalhe ali o que são as variáveis que mais impactam cada uma das teses e tomar o cuidado de não colocar várias teses que dependem das mesmas variáveis. Vou dar um exemplo que torna fácil visualizar essa questão. Imagina uma cidade que é completamente dependente de turismo, daquelas cidades que na temporada tem 500 mil habitantes, fora da temporada tem 100 mil habitantes. Se você for nessa cidade comprar um posto de gasolina, um restaurante, um hotel, né, uma loja de roupa, uma locadora de carro, são negócios distintos, né, a princípio bastante diferentes, só que todos eles são influenciados fortemente pela mesma variável, que é a quantidade de pessoas que vai visitar essa cidade na temporada. Então, se a temporada for muito ruim, todos os negócios vão sofrer. Se for uma cidade de praia, vai assim, é mais relevante para a performance do ano a previsão do tempo, se vai chover muito, se vai fazer frio ou não, do que coisas mais clássicas, microeconômicas. Então, só um exemplo meio caricato de por que a gente precisa ter cuidado, né, para que a diversificação seja realmente eficiente, não seja um negócio muito burocrático que quando você desce num nível de detalhe maior, se desmonta. Mas voltando em como é que a gente une todos esses fatores, a gente vai ter uma lista de teses aprovadas, que já passou por toda a nossa análise do mérito individual daquela oportunidade de investimento. Nós vamos ter ordenado essas teses por nível de atratividade, fazendo a análise quantitativa naquelas curvas de valuations e qualitativa. Nós vamos ter estabelecido os limites máximos de exposição a cada uma dessas teses, por liquidez e por risco absoluto. E nós vamos ter uma visão de qual que é a correlação entre essas teses. Com esse conjunto de informações, nós podemos, então, definir qual que vai ser o percentual do capital que cada oportunidade de investimento vai receber. Só que esse processo que eu estou contando de uma maneira ordenada é um processo dinâmico, né? A todo momento, os preços de mercado estão mudando, os próprios negócios vão se transformando, e é necessário que você mantenha essa alocação de capital sempre sendo revista, né, para você ir ajustando o portfólio ao longo do tempo. Se a gente assumisse que todos os nossos valores estimados são variáveis precisas, faria sentido fazer esse rebalanceamento diário, né? Subir um pouquinho o preço de uma ação, ela ficou com um potencial de ganho menor, potencial de perda maior, aumentou o risco, mudo para outra tese. Só que a gente sabe que investir não é uma ciência exata, não é uma atividade de precisão. As estimativas de valor que nós usamos são todas meio grosseiras, então existe muito ruído nas variáveis observadas. Então, para nós não faz sentido ficar rebalanceando a todo momento, porque a gente aumentaria muito o custo de transação, né, pagaria um valor grande de corretagens, consumiria muito tempo da equipe fazendo esses rebalanceamentos diários e provavelmente não teria um retorno muito representativo, né? Isso tende a ser inclusive negativo por causa dos custos de transação. Então o que a gente faz é monitorar muito de perto as nossas empresas investidas e ficar atento se acontece alguma coisa relevante. Se tiver uma mudança relevante no negócio, ou se a variação de preço no mercado for muito relevante, aí sim a gente precisa ver se é necessário fazer algum rebalanceamento. Na maior parte dos dias não acontece nada relevante, né? Os eventos relevantes são raros. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado se essa abordagem de só reagir a coisas relevantes não nos coloca numa posição de uma mudança pequenininha, mas que acontece todos os dias na mesma direção. Você vai subindo um pouquinho, né? Depois de um mês, 2 meses, o movimento do período todo fica relevante. Então a gente toma cuidado de ter alguns intervalos de alocação, intervalos de preço que levantam alertas para que a gente vá lá e olhe, veja se não é necessário rebalancear. E de tempos em tempos, nós fazemos uma reavaliação geral do portfólio, revendo todos os valuations de todas as empresas, né, estabelecendo aqueles pontos de referência
né, refazendo a análise do scorecard qualitativo, né, e montando num momento só, né, simultaneamente, uma visão renovada de qual que é a performance, né, o desempenho comparativo esperado para cada uma das nossas teses. E aí a gente monta um portfólio, né, como se fosse do zero, como se eu tivesse com 100% do dinheiro livre para alocar, quanto é que a gente gostaria de ter em cada uma dessas ações. Esse exercício, né, evita esses vieses de você ficar leniente porque algumas alterações foram acontecendo devagarzinho. Então é um bom check, né, um bom jeito de você ver se o portfólio que você tem hoje é resultado que você realmente gostaria de ter ou se é o resultado de coisas que foram mexendo no mercado e você simplesmente não prestou atenção, não rebalanceou. Então a gente faz isso de tempos em tempos e aí se der alguma diferença a gente vai lá e implementa essas diferenças. É. Mesmo com todos esses cuidados, né, de analisar as empresas a fundo e fazer esses exercícios de portfólio, nós sabemos, e todos os investidores que já estão um tempo no mercado sabem, que é impossível, é virtualmente impossível você acertar os momentos exatos de comprar e vender cada ação. Operar muito próximo da máxima ou da mínima é muito mais questão de sorte do que de habilidade. Então, nosso objetivo realista é comprar e vender dentro das faixas de preço corretas, né, que a decisão de comprar ou vender seja justificável porque ele está dentro de um intervalo que torna assim, a probabilidade de sucesso na compra ou na venda alta. Então é isso que a gente faz, a gente tem esses métodos, né, para garantir que a gente opere de uma maneira consistente ao longo do tempo e acerte as faixas de preço e as épocas corretas de comprar ou vender. A gente fica tentando acertar o dia perfeito, a semana perfeita. A gente vem fazendo isso há muito tempo já, né? O fundo está com um pouco mais de 12 anos e foi esse estilo de operação que gerou os resultados que nós temos, que são bastante bons. Hoje a gente está com um retorno médio anual perto de 30% ao ano ao longo de 12 anos. Então a gente planeja continuar nesse mesmo espírito, com essa mesma abordagem de implementar essas metodologias de uma maneira muito consistente, com muita disciplina, e esperamos continuar gerando retornos excelentes para os nossos investidores no futuro. Muito obrigado e até a próxima.